Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami trazendo atualizações da área econômica. O encontro da Cônsul-Geral da Índia, Manisha Sawami, com autoridades de vários municípios do estado de São Paulo, em um evento onde foi realizado um grande intercâmbio comercial e cultural. A Fispal Tecnologia, uma das maiores feiras do mundo no ramo da indústria alimentícia. Também esteve conosco o advogado Marcos Tavares Leite. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. Fique conosco. Jovem aprendiz paulista, saiba mais, acesse esse site. Sem dúvida alguma, o indicador econômico mais importante de todos é a inflação. É a inflação que preocupa as famílias, preocupa os empresários, preocupa até mesmo o governo. Preocupa a família no sentido de que a inflação tira o poder de compra. Preocupa os empresários, sim, porque eleva os custos de produção, tornando os produtos, no seu processo final, mais caros. E preocupa também o governo, principalmente pela dificuldade que ele passa a ter para executar a política monetária, assim como a própria política fiscal. Dois importantes indicadores que se relacionam, de alguma maneira, a essa variação de preços. Um é o IPCA 15, também conhecido como a prévia da inflação, que no mês de junho apresentou uma variação de 0,04%. Aparentemente parece ser um número extraordinário. Entretanto, não podemos esquecer que, caracteristicamente, mês de junho é um mês de variação de preços mais baixo. Aliás, diga-se de passagem, é o ciclo da inflação ao longo do ano. Um outro indicador importante, que justamente mede o lado da produção, é o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, que apresentou uma queda de 1,93% nesse mês de junho, acumulando, portanto, no período de 12 meses, uma variação negativa de 6,96%. Esses dois indicadores juntos mostram realmente que os preços da economia estão começando a se acomodar, seja no que diz respeito à estrutura de consumo das famílias, seja no que diz respeito ao processo de produção. Tudo isso sinaliza de que a meta inflacionária ela é um número que é alcançável no atual momento. Entretanto, agora, às vésperas da reunião do Conselho Monetário Nacional, há um debate muito interessante, que é exatamente tornar a meta inflacionária não dentro do ano calendário, e sim passar a ser contínua, ou seja, não existe mais uma meta, um prazo definido para que a meta seja alcançada. É ao longo do tempo que terá que se atingir esse número, por exemplo, no caso do Brasil, de 3,25. Aliás, essa é a metodologia utilizada por grande parte dos bancos centrais mundo afora. Bom, o alcance da meta, ou estando próximo da meta, já também sinaliza uma possibilidade da queda da taxa de juros. Tanto é que a própria ata do Copom já sinaliza a possibilidade de que já na reunião do mês de agosto eles comecem a promover uma queda gradativa da taxa de juros. Claro, tudo isso desde que nenhuma externalidade significativa ocorra até lá. E tudo isso é bom,
é extraordinariamente bom para a nossa economia. Por quê? Porque isso começa a sinalizar uma perspectiva de retomada do crescimento. Tanto é que as projeções do mercado, de acordo com o Boletim Focus, sinalizam para esse ano de 2023 um crescimento de 2,18%. Como eu disse, desde que nada de extraordinário interrompa esse processo. Deus queira que realmente nós consigamos entrar nesse processo de crescimento e desenvolvimento da nossa economia. A Fispal Tecnologia é mundialmente reconhecida como o maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas. Foram reunidos mais de 45 mil visitantes e cerca de 450 expositores no evento que ocorreu esta semana em São Paulo. Visitamos o estande da Elvira Garcia, consultora industrial em água mineral envasada. Confira. Estou no mercado de água mineral há mais de 30 anos, tá? Então, em consultoria há 24 anos. E nós criamos a MAB Consultoria. Ela visa trazer para o nosso cliente a mais nova tecnologia do mercado, com linhas de invase que sejam eficientes, num custo adequado para montar um bom processo industrial. Tá? A qualidade dessa consultoria automaticamente vai ser refletida no sucesso da empresa. Nós participamos da Fispal já há alguns anos, tá? Como MAB Consultoria, num conglomerado de algumas empresas, no mesmo espaço, que eu acho que isso, o dividir somou, tá? Então nós começamos com 12 metros, fomos para 60, estamos com 90 e o ano que vem a gente está prevendo 120 ou 150, vai depender da composição. Continuando no acompanhamento da reforma tributária, nós vemos vários avanços, debates, questionamentos. Na Câmara dos Deputados, recentemente, mais uma audiência pública, onde se debateu aí os avanços, o que é necessário para uma reforma tributária realmente efetiva. Representantes de entidades, de confederações, do próprio governo, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, estiveram ali conversando e debatendo, apontando lacunas e o que pode ser feito e muitos esclarecimentos. A conclusão que se pega dali é que realmente a reforma tributária é importante. Todos querem uma reforma tributária, mas ela tem que ser efetiva, sem elevação da carga tributária, desburocratizando e simplificando, ampliando ainda a base de arrecadação que permitirá até mesmo uma redução de carga tributária com mais gente pagando os impostos devidos. A grande questão, portanto, não é na necessidade ou não da reforma tributária, isso está resolvido, ou mesmo em relação às emendas constitucionais ou aos projetos de emenda constitucionais que se apresentam, mas a maior preocupação é quanto à regulamentação, o período de transição, que alíquotas serão aplicadas a quais atividades, comércio, indústria, serviços, produtos, como que isso realmente será regulamentado. Além da questão do aproveitamento e transferência de créditos tributários, porque quando se fala em transferência de crédito financeiro, há uma discussão em que se pretende que só se possa apropriar crédito tributário daquele imposto que realmente já tenha sido pago, colocando a segunda fase da cadeia produtiva ou aquele que adquire o produto a responsabilidade pelo pagamento do tributo na operação anterior. Isso aqui não pode ocorrer. Isso aqui gera insegurança jurídica. Portanto, além da reforma tributária, além da proposta da votação aqui da emenda constitucional, e que inclusive já assegura a manutenção do Simples Nacional, é fundamental acompanharmos, estarmos juntos, influenciarmos na questão da regulamentação. Essa sim vai permitir uma reforma tributária efetiva, real, mantendo
uma ampla base de contribuintes, com todos pagando aquilo que é razoável, de maneira simples, fácil de apurar e com razoabilidade. Na última terça-feira, dia 27 de junho, ocorreu um encontro com mais de 60 personalidades de diversos municípios do estado de São Paulo, com a cônsul-geral da Índia, senhora Manisha Sawami. Foi um evento para fortalecer a relação entre os dois países, sempre com o intuito de estreitar as conversas e o diálogo e reforçar a diplomacia entre Brasil e Índia. Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. A gente agradece a oportunidade de estar aqui nesse evento muito importante. Como a cônsul disse, é um momento muito legal para a gente poder trocar algumas ideias, já que a Índia e o Brasil celebram 75 anos de diplomacia. Então ela reforça a importância desse almoço para a gente continuar nessas trocas comerciais, nessas trocas de ideias, juntar todas as cidades de São Paulo, alguns outros setores da indústria, essas pessoas da autoridade realmente para poder estar aqui conosco. Thank you so much for having us here. Primeiro quero agradecer o convite do Zé Ricardo de nos convidar à Prefeitura de Mauá. Estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mauá e daqui a pouco está chegando a minha esposa do prefeito, porque a gente está apostando muito nesse diálogo, nessas conversas, nesse encontro. Já temos uma boa relação com a China, agora estamos hoje aqui a atividade é com a cônsul da Índia, né? Este evento aqui hoje com a cônsul da Índia é muito importante para Mogi Mirim. Então é uma cidade que está já industrializada, mas que tem aspirações de se industrializar cada vez mais. Nós que estamos aqui hoje nesse encontro tão importante para que a gente possa estar estreitando o nosso comércio, as nossas relações com a Índia e quem sabe trazendo também, fechando uma parceria para a nossa cidade, que é uma cidade que cada vez mais está crescendo no seu ponto turístico e também nessa parte industrial. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal. É um prazer tê-lo conosco, Emerson. Muito obrigado, Cury. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Bom, Instituto tem uma finalidade. Você preside. Qual a finalidade do Instituto? Então, o Instituto Combustível Legal nasceu basicamente para combater a ilegalidade no setor de combustível, que é muito grande, infelizmente, no Brasil. Nós temos um problema de sonegação, adulteração, um problema de roubo de combustível lá no norte do Brasil. E o Instituto tem um objetivo que vem lá da história do ético. Quando eu criei o Ético em 2002, que era o Ética Concorrencial, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, com o objetivo exatamente de concorrer à ilegalidade em vários setores da economia. Combustível era um deles. Eu saí do Ético depois de uns 10 anos e agora me chamaram para presidir exatamente um instituto onde o foco é combustível. Porque hoje nosso maior problema é perda de arrecadação em combustível, que são quase 14 bilhões de reais por ano. Só no aspecto tributário ou um gasto total? Não. 14 bi de sonegação. Sonegação. Sonegação, 14 bilhões. Ainda tem adulteração e falsificação e uma série de coisas aí. Posto pirata que recebe combustível adulterado. Tudo isso vira mais 19 bilhões. Então é uma fortuna de dinheiro que vai embora. Claro que tudo isso é uma luta insana, é uma luta gigantesca. E como é que está indo essa luta? Quais são os horizontes? Quais são as perspectivas na sua avaliação? Está indo bem, na verdade, viu, Cury? Porque o que acontece hoje?
Esse combate à ilegalidade, ele passa primeiro por uma mudança no sistema de tributação de combustível, né, que era um problema seríssimo. A gente lutou muito para implantar hoje uma coisa chamada monofasia de combustíveis, tanto no diesel como na gasolina, que se iniciaram agora. O que a monofasia faz? Você tributa só no início da cadeia produtiva. Sim. Então hoje o combustível não tem mais nota fiscal ao longo da cadeia, valor adicionado, nada. Saiu da petroquímica, tributou 95 centavos o diesel, 1,22 centavos a gasolina. E nós estamos forçando também para entrar o etanol hidratado. Com essa transferência para a monofasia na base, você diminui quase a zero o problema da tributação ao longo da cadeia, vai diminuir a sonegação. Nós vamos sentir isso ao longo do segundo semestre, vai melhorar a arrecadação para o governos estaduais e governo federal também. Olha que boa notícia aí. Muito boa. Combate à sonegação, combate ao crime e aumento de arrecadação e a livre concorrência tão saudável no mercado. Falando nisso, falando em mercado, como é que você avalia hoje a situação da economia brasileira? Eu acho que nós passamos por uma fase difícil nos últimos 4 anos, né? Agora você vê que a situação tende a melhorar, ainda com muita dificuldade, em especial para micro e pequena empresa, indústria, que está passando por uma dificuldade, você sabe melhor do que ninguém, mas a tendência agora é de uma redução dos juros, melhora na economia como um todo, juros de longo prazo começaram a cair. Nas próximas, eu acho que na próxima e talvez na outra reunião do Banco Central, da Selic, deve reduzir, e aí cria um clima diferente na economia. Você já tem hoje o dólar abaixo de R$5, batendo 4,87, 4,88. Isso significa um barateamento de muita mercadoria importada, então cai o preço aqui dentro da importação, melhora para os compradores de matérias-primas e etc. O alimento vem caindo, então eu acho que o segundo semestre vai ser diferente do que aconteceu nesse primeiro semestre. A economia deve bater, no final desse ano, um crescimento de quase 2,1%. Agora, existem grandes desafios aí pela frente. Os juros nos patamares atuais hoje impedem consumo, existe uma perda de poder aquisitivo da sociedade como um todo, você tem menos consumidores, o poder de compra deles não acompanhou a elevação em custos e quem não repassar o custo acaba quebrando. Esse nó vai ficar mais algum tempo aí para acabar, apesar do horizonte de melhora. Essa avaliação está correta na sua avaliação? Então, eu acho o seguinte, Curi, veja só, a previsão de redução da Selic era para setembro. Sim. Aí começaram a falar que a queda melhorou, agora você tem arcabouço fiscal aprovado na Câmara, Sim. vai aprovar no Senado, juro de longo prazo caindo. O que acontece? Já passaram a previsão para agosto. E esta semana estão falando em cair em julho. Eu acho que acontece já em julho uma primeira queda. Tomara. Se não acontecer, na próxima reunião do Banco Central. Porque a situação do arcabouço fiscal aprovada no Senado cria um ambiente que vai ser difícil o Banco Central escapar de uma redução da Selic. Isso deve ocorrer. A questão é qual a duração, qual a velocidade dessa queda e até onde. Mas que ela vai ocorrer, concordo plenamente. Agora, vamos um pouquinho adiante. Como é que você está sentindo empregabilidade no setor que você representa? Olha, no caso do combustível, hoje você tem uma retomada de investimento na área de transição energética. Muitas empresas distribuidoras de combustível já começaram a passar para uma fase em que você depende menos do petróleo e começa a ter uma transição energética. Isso gera empregos diferenciados. A própria Petrobras criou uma diretoria de transição energética, que é muito importante, porque você já começa a olhar. As empresas não são mais empresas de petróleo, passam a ser empresas de energia. E empresa de energia, ela começa a trazer, por exemplo, ela compra empresas de energia solar, elas estão trazendo energia solar para alimentar os postos de gasolina, estão trazendo energia solar para alimentar, por exemplo, carregador de bateria para carro elétrico movido a energia solar, que isso é uma vantagem muito grande. E nós temos o álcool hidratado, né? Então o álcool hidratado é um dos melhores sistemas de combustível limpo do mundo. É a vantagem do Brasil. Essa é a grande vantagem. A grande diferença do país está realmente no álcool hidratado e nós temos uma rede que nenhum país do mundo tem. Agora, quando você fala em carro elétrico, a grande discussão é como será gerado essa energia. Exatamente. Solar, eólico, enfim.
hidrelétrica, a forma com que for. E a grande discussão é, em paralelo está correndo o hidrogênio. Isso. Como é que você vê essa mistura? Como é que você vê essa transformação? Eu acredito, Cury, que o Brasil tem um diferencial que eu vou colocar para os ouvintes aqui, muito importante. Qual é? O carro elétrico que você alimenta na bateria, alimenta a bateria na tomada, ele pode ser até pior do que o carro movido a etanol. É o plug-in. O plug-in, aquele que você alimenta, você não sabe de onde vem a energia. Sim. Ela pode vir de uma termoelétrica e provavelmente, no caso do Brasil, não, porque nós temos hidrelétrica, solar, eólica, nós temos tudo. Mas na Europa, por exemplo, ele é um carro que parece limpo, mas quando você carrega, ele vem até de energia de carvão. É bem pior. Gerada por carvão. É pior. O Brasil tem uma rede de álcool espalhado pelo Brasil inteiro. Tem. E você já tem tecnologias sendo desenvolvidas onde você coloca álcool hidratado no seu combustível, ele vira hidrogênio dentro do carro, esse hidrogênio alimenta a bateria. Então você vai ter um carro elétrico que você para num posto de gasolina e põe álcool nele. E sai água, vapor de água no escapamento. Essa é a grande revolução do país. Sem dúvida. E nenhum país do mundo pode fazer isso. Só nós podemos, porque nós temos o álcool hidratado, nós temos já as tecnologias sendo desenvolvidas e você vai ter um carro movido a hidrogênio que alimenta a bateria, mas o combustível é o álcool hidratado. Que seria uma grande inovação tecnológica sem o problema da geração de energia elétrica. Exatamente né? isso. Onde você reduz fortemente investimentos. Isso. Agora, oportunidades de negócio. Eu acho que todo mundo quer ouvir aqui business, como é que ele vai fazer negócio. Nessa nova mudança energética, quais são os nichos? Eu acho aqui, vou dizer para vocês assim, uma revolução está em curso, eu já sabia disso, eu trabalhei com energia solar durante 6 anos. Na verdade, a energia solar já é no Brasil uma realidade e vai ser uma grande revolução e vai continuar crescendo. Sim. Cresceu 60%, 70% ao ano durante 4 anos seguidos, saiu de praticamente zero há 6 anos atrás para ser a segunda fonte de energia renovável do país. É hidráulica, que são as hidrelétricas, solar e eólica. Sim. Estas duas, a solar e a eólica, vão continuar crescendo. Sim. Então, é um lugar bom para pequenos investidores. Por exemplo, você tem instalação de parques solares no Brasil inteiro, isso se espalhando pelo interior. Quem está pensando em algum negócio e quer criar alguma empresa treinar, qualificar, empresa de instalação de painéis solares, isso não vai parar, porque nós temos a melhor fonte de energia do planeta, que é o Sol. É verdade. O Sol espalhado pelo Brasil inteiro, uma fonte abundante, nós temos áreas disponíveis, o que não tem mais na Europa. Você não encontra uma área de um parque de 100 hectares para se instalar. E no Brasil, no interiorzão do Brasil, na região Nordeste, tem abundantemente. Então eu acho que isso vai ser... sol abundante. O sol, a área de implantação, e nós temos essa fonte ainda que é eólica. Nós vamos ter a eólica offshore. Daqui a pouco nós vamos ter licenciamento de eólicas no alto mar, que vão alimentar a região Nordeste de energia. Ou seja, se o país crescer, nós não vamos ter mais, Cury, aquele grande problema que a gente falava, se o país crescer não tem energia. Hoje não se fala mais nisso. Né? Felizmente, porque a gente tinha medo de crescer. Crescia, ia faltar energia, o preço ia subir, você não consegue crescer, está travado. Verdade. Agora, dentro desse novo cenário, você está otimista em relação ao futuro do Brasil, ao futuro de São Paulo? Como é que você enxerga esse cenário? Eu acho que eu estou realisticamente otimista, tá? Eu vou te dizer que hoje eu sinto... Conservador, mas assim, otimista. Eu acho que nós temos uma mudança em curso acontecendo. Nós, você e eu fazemos parte do Conselhão da República, o Conselho da República, onde uma boa parte do empresariado faz parte ali, discute temas, você ter uma novidade de poder implantar medidas, discutir medidas com o governo está ouvindo a sociedade civil organizada, isso é uma diferença, você sabe disso. Brutal. Nós tínhamos sempre, a nossa história foi uma história de participação empresarial muito forte e a gente não conseguia ter respaldo em governos que não davam voz ao empresariado. Hoje a gente fala, a gente tem posicionamento, isso já muda a questão, o governo está ouvindo. Então, nesse sentido, estou basicamente otimista em relação ao Brasil. Eu acho que São Paulo é a locomotiva da indústria, São Paulo é a locomotiva do Brasil, eu acho que vai puxar e vai ajudar a puxar o crescimento do país. Emerson, nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Primeiro, Joseph, muito obrigado por estar com vocês aqui. A gente tem uma longa vida juntos empresarialmente, desde o pensamento nacional de bases empresariais, cada um de nós passou por
várias fases na vida, sempre representando a indústria, representando a voz da pequena e média empresa. É um prazer estar com você aqui. Mais uma vez, um abraço a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, Emerson, ao nosso passado, ao presente, quiçá as coisas boas no futuro, em prol daqueles que produzem, geram riqueza, fazem o país crescer. E a interface do Conselhão entre livre iniciativa e governo é um passo extremamente positivo na solução de problemas. E o desafio é como cada um de nós pode se dedicar a esses temas e fazer com que isso melhore, e a aceitação por parte do governo. Acho que esse é o nosso grande desafio. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site.